O vapor das panelas subia como fantasmas famintos, grudando em minha pele, impregnando meus cabelos com o cheiro de gordura e cebola. Eu gostava desse cheiro. Ele me tornava invisível. Ninguém olhava 2 vezes para uma criada que cheirava a cozinha. Ninguém procurava beleza em mãos vermelhas de água fervente e unhas quebradas de esfregar caldeirões. Ninguém via ameaça em uma garota que não falava. E era exatamente assim que eu queria. Minhas mãos mergulharam na água de lavar, quente demais para ser confortável, mas a dor era familiar, bem-vinda até. A dor me mantinha ancorada no presente, impedindo que minha mente vagasse para lugares escuros onde gritos ecoavam e o cheiro de sangue substituía o de pão assando. Delilah! A voz de Ana cortou o barulho das cozinhas, aguda e animada demais para aquele calor sufocante. Delilah, você precisa ver isso. Não levantei os olhos. Continuei esfregando a panela de ferro fundido, traçando círculos metódicos na superfície enegrecida. Se eu a ignorasse por tempo suficiente, talvez ela desistisse. Ela nunca desistia. Você está ouvindo? O rei chegou. Ana apareceu ao meu lado. As bochechas rosadas de excitação, os cachos loiros escapando do lenço de cabeça. Centenas de ladies estão lá fora. Centenas, de todos os reinos. E ele vai escolher uma esposa hoje. Hoje, eu sabia. Todo o castelo sabia. Há semanas, os corredores zumbiam com preparativos. Carruagens chegavam a cada hora, despejando mulheres adornadas em sedas e joias que brilhavam mais do que meu salário anual. O ar do lado de fora estava saturado de perfumes caros, e os suspiros coletivos toda vez que o rei Alfa Branco aparecia em alguma varanda eram audíveis até nas profundezas das cozinhas. Soren Blackwood. O nome era sussurrado como uma oração ou uma maldição, dependendo de quem falava. O Lycan mais poderoso em 3 gerações. O Alfa que tinha unificado os clãs do norte sob seu estandarte branco antes dos 25 anos. O homem cujo lobo era da cor da neve fresca e cujos olhos diziam eram do azul do gelo antes de quebrar. Eu nunca o tinha visto de perto. E pretendia manter assim. Vem comigo. Ana agarrou meu cotovelo tentando me puxar. Só uma espiada. Pela janela do corredor leste. Ninguém vai ver a gente. Balancei a cabeça, afundando as mãos mais fundo na água turva. Por favor, Delilah, quando mais teremos uma chance dessas? De ver um rei de verdade escolhendo sua rainha? É como um conto de fadas. Contos de fadas. Eu tinha acreditado neles uma vez. Quando era pequena e minha mãe penteava meu cabelo cor de folhas de outono e me contava histórias de príncipes bondosos e finais felizes, antes da noite em que os lobos vieram, antes do sangue, antes do silêncio que engoliu minha voz e nunca mais a devolveu. Ana não sabia dessa história. Ninguém sabia. Eu era apenas Delilah, a criada muda que trabalhava nas cozinhas há 10 anos, desde que uma caravana de refugiados me deixou nos portões do castelo. Uma menina de 9 anos que não conseguia falar e não tinha memória de onde vinha. Memória. Eu tinha memórias. Apenas escolhia mantê-las trancadas onde não podiam me machucar. Só 5 minutos. Ana implorou. E algo em seus olhos, aquela esperança inocente que eu invejava secretamente, fez minhas defesas cederem. Sequei as mãos no avental manchado e a segui. Os corredores do castelo eram um labirinto de pedra fria e tapeçarias desbotadas. Passamos por servos correndo com bandejas, guardas posicionados em cantos estratégicos, e 1 ou 2 ladies perdidas que nos olharam com desdém antes de voltar a procurar o caminho para o grande salão. A cada passo para longe da cozinha, meu peito se apertava um pouco mais. Multidões. Eu odiava multidões. O barulho, o movimento, a impossibilidade de manter todos em vista ao mesmo tempo. Em uma multidão, qualquer um podia ser uma ameaça. Qualquer sombra podia esconder uma adaga. Qualquer rosto sorridente podia ser uma máscara para algo monstruoso. Mas Ana já estava subindo as escadas do corredor leste, acenando para que eu a seguisse, e eu era fraca demais para decepcioná-la. A janela dava para os jardins principais e, além deles, para o grande pátio de entrada. Ana tinha razão. Havia centenas de mulheres lá embaixo. Um mar de cores vibrantes, vestidos de veludo e seda ondulando na brisa de outono, toucados elaborados competindo em altura e ornamentação.
O burburinho de vozes subia até nós como o zumbido de um enxame. Olha ali, Ana apontou. Lady Selena de Thornmere. Dizem que é a favorita. Segui seu dedo. Lady Selena era fácil de identificar. Ela se destacava da multidão como uma chama em meio à neve. Cabelos negros como asa de corvo caíam em cascatas sobre ombros expostos por um vestido vermelho sangue que abraçava cada curva de seu corpo. Seu rosto era uma obra de arte cruel. Lábios cheios, olhos felinos, uma beleza que cortava como uma lâmina. Ela sorria para as outras mulheres ao seu redor, mas mesmo de longe eu podia ver que o sorriso não era gentil. Era o sorriso de uma predadora cercada de presas, já saboreando a vitória. Um arrepio percorreu minha espinha, não de frio. E ali, Ana praticamente guinchou. Ele está ali, na varanda. Meus olhos se ergueram contra minha vontade. A varanda real ficava no segundo andar do castelo, acessível apenas pelos aposentos privados do rei. Era uma estrutura de pedra esculpida com precisão, adornada com as bandeiras brancas e prateadas da casa Blackwood. E nela estava ele. O ar saiu dos meus pulmões em um golpe silencioso. Rei Soren Blackwood não era o que eu esperava. Eu tinha imaginado um homem de meia-idade, talvez. Endurecido pela guerra, sim, mas com a suavidade que vinha com a idade e o poder estável. O que eu vi foi algo completamente diferente. Ele era jovem. Mais jovem do que as histórias sugeriam. Talvez 28, 30 no máximo. E era devastadoramente, aterrorizantemente lindo de uma forma que fazia meu coração se contrair de medo, não de desejo. Seus cabelos eram brancos como a luz da lua, longos o suficiente para tocar os ombros, presos parcialmente para trás de uma forma que parecia prática, em vez de vaidosa. Sua pele era pálida, mas não doentia. Era a palidez do inverno eterno, da neve intocada, de algo que existia além do alcance do sol. Ele vestia um uniforme militar preto que contrastava violentamente com seus cabelos, acentuando a largura de seus ombros e a postura rigidamente controlada. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Azul. Não azul como o céu ou como o mar. Azul como o centro de uma chama congelada. Azul como o último momento antes de um raio cair. Azul que parecia capaz de ver através de paredes, de mentiras, de todos os segredos que eu mantinha trancados no fundo da minha alma. Ele estava olhando para a multidão lá embaixo, com uma expressão que não era de interesse ou antecipação. Era de tédio. Não. Pior. Era de exaustão disfarçada. A expressão de um homem que tinha visto demais, lutado demais, perdido demais para se importar com um desfile de pretendentes perfumadas. Um deus irritado? Minha mente sussurrou. Era exatamente assim que ele parecia. Um deus que tinha descido entre os mortais e se arrependia da decisão a cada segundo. Então, como se sentisse o peso do meu olhar, sua cabeça se moveu. Ele olhou para o lado, para o corredor leste, para a janela onde eu estava escondida nas sombras. Nossos olhos se encontraram. Foi um segundo. Menos de um segundo. Uma fração de tempo tão pequena que deveria ter sido insignificante. Mas naquele fragmento de eternidade, senti como se ele tivesse me visto. Não a criada suja, não a garota invisível, não a muda inútil que todos ignoravam. Ele me viu. O pânico explodiu no meu peito. Recuei tão violentamente que bati na parede atrás de mim. Ana disse algo surpresa, mas eu não ouvi. O sangue rugia nos meus ouvidos, abafando tudo exceto o tamborilar frenético do meu coração. Corri. Desci as escadas tropeçando. Atravessei corredores sem ver por onde ia, guiada apenas pelo instinto de fugir, de me esconder, de desaparecer antes que aqueles olhos de gelo me encontrassem novamente. Só parei quando cheguei ao conservatório. Era um lugar esquecido, abandonado há décadas, quando a antiga rainha que cultivava rosas tinha morrido sem deixar herdeiros interessados em botânica. As janelas estavam embaçadas de sujeira, os vasos rachados, as plantas originais há muito tempo mortas. Mas eu tinha encontrado este lugar há anos, e secretamente, pacientemente, o tinha trazido de volta à vida. Fechei a porta atrás de mim e deslizei até o chão, as costas contra a madeira gasta, o coração ainda batendo como um pássaro preso. O cheiro familiar de terra úmida e folhas verdes me envolveu, acalmando lentamente o pânico. Aqui, entre minhas plantas, eu estava segura. Aqui, ninguém me olhava. Ninguém me via.
E, no entanto, eu ainda podia sentir aqueles olhos azuis queimando através de mim, como se tivessem deixado uma marca que nunca desapareceria. Impossível, disse a mim mesma. Ele não me viu de verdade. Foi apenas um olhar aleatório. Amanhã, ele terá escolhido uma das ladies perfumadas, e eu voltarei a ser o que sempre fui, invisível, segura, sozinha. Abracei meus joelhos contra o peito e tentei acreditar nas minhas próprias mentiras. Ana me encontrou no conservatório, como sempre fazia. Ela tinha esse dom irritante de me rastrear. Não importava onde eu me escondesse. Talvez fosse porque ela era a única pessoa no castelo que realmente se importava em me procurar. Ou talvez fosse porque, depois de 5 anos de amizade silenciosa, ela tinha aprendido a ler os padrões dos meus medos. Você não pode se esconder para sempre, ela disse, sentando-se ao meu lado no chão empoeirado. Seu vestido de criada ficaria manchado, mas Ana nunca se importava com essas coisas. A cerimônia começa em 1 hora. Toda a cozinha foi liberada para assistir. Balancei a cabeça, os dedos traçando as nervuras de uma folha de samambaia. Delilah, a voz dela era gentil, mas firme. Você não pode passar a vida fugindo de tudo que te assusta. Em algum momento, você vai ter que viver de verdade. Se ao menos ela soubesse. Se ao menos eu pudesse contar que não era covardia que me mantinha nas sombras. Era sobrevivência. Era a certeza de que, se eu chamasse atenção suficiente, os monstros do meu passado me encontrariam. Mas eu não podia contar. Não podia falar. A barreira na minha garganta era tão real quanto as paredes de pedra ao nosso redor. Por favor, Ana implorou. Só desta vez. Eu prometo que vamos ficar no fundo, escondidas atrás de uma coluna. Ninguém vai nos ver. E depois que acabar, eu nunca mais vou te arrastar para lugar nenhum. Prometo. Olhei para ela. Para aqueles olhos castanhos cheios de esperança, tão diferentes dos meus olhos cinzentos que só refletiam medo. Ana era tudo que eu não era. Vibrante, corajosa, cheia de sonhos que ainda não tinham sido esmagados pela realidade. Ela merecia uma amiga melhor do que eu. Assenti lentamente. O sorriso que iluminou seu rosto quase valeu a dor que se instalou no meu peito. O grande salão era um pesadelo sensorial. Nunca tinha entrado ali antes. Criadas de cozinha não tinham permissão nos espaços nobres, e eu nunca tinha desejado quebrá-la. Agora, espremida atrás de uma coluna de mármore no fundo do salão, entendi por quê. O cheiro era o pior. 300 mulheres, talvez mais, espremidas em um espaço que deveria comportar metade disso. Cada uma delas banhada em perfume caro, competindo para exalar a fragrância mais memorável. O resultado era uma cacofonia olfativa que fazia meu estômago revirar. Rosas e jasmim lutavam contra almíscar e sândalo, todos se fundindo em uma nuvem tóxica que grudava na minha garganta e me fazia querer vomitar. Respirei pela boca, tentando me ancorar. O salão em si era magnífico de uma forma opressiva. O teto se erguia a alturas impossíveis, sustentado por colunas esculpidas com cenas de batalhas antigas. Candelabros de ferro forjado pendiam em correntes grossas, carregando centenas de velas que lançavam luz dourada sobre tudo. O chão de mármore branco refletia as chamas, criando a ilusão de que caminhávamos sobre fogo líquido. No extremo oposto do salão, elevado sobre um estrado de 3 degraus, estava o trono. E no trono estava ele. Rei Soren Blackwood parecia ainda mais devastador de perto. A luz das velas transformava seus cabelos brancos em prata líquida, criando uma auréola ao redor de seu rosto esculpido em ângulos duros. Ele estava recostado no trono de uma forma que parecia casual, mas que eu reconhecia como tensão disfarçada. Um predador fingindo descanso enquanto avaliava cada ameaça potencial no recinto. Seus olhos percorriam a multidão com aquela mesma expressão de tédio exausto que eu tinha visto da janela. As mulheres se pavoneavam diante dele, cada uma tentando chamar sua atenção com sorrisos calculados e gestos estudados. Ele não parecia ver nenhuma delas. Lady Selena de Thornmere, um arauto anunciou, e o mar de vestidos se abriu para revelar a mulher de vermelho. Ela caminhou até o estrado com a confiança de quem já se considerava rainha. Cada passo era uma sedução, cada movimento de seus quadris uma promessa. Quando fez sua reverência diante do trono, o decote de seu vestido revelou mais do que qualquer pretendente deveria mostrar em público. Vossa Majestade. Sua voz era mel e veneno entrelaçados.
É uma honra estar diante do alfa mais poderoso de nossa era. Ela se ergueu, os olhos negros brilhando. Espero poder servi-lo de todas as formas. O duplo sentido era óbvio. Algumas ladies engasgaram de ultraje fingido. Outras riram por trás de leques. Os homens do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Soren não reagiu. Ele olhou para Selena como olharia para uma cadeira ligeiramente fora do lugar, com vago reconhecimento e nenhum interesse. Registrada. Foi tudo o que ele disse, e acenou para o próximo nome ser chamado. A expressão de Selena vacilou por uma fração de segundo. Uma rachadura na máscara perfeita. Raiva. Humilhação. Fome ferida. Ela me assustava, percebi. Não da forma que Soren me assustava, com seu poder avassalador e seus olhos que viam demais. Selena me assustava porque eu reconhecia algo nela. A mesma escuridão que espreitava nos cantos dos meus pesadelos. A mesma crueldade que tinha manchado minha infância de sangue. Encolhi-me mais para trás da coluna. A cerimônia continuou. Nome após nome era anunciado. Mulher após mulher desfilava diante do trono, oferecendo sorrisos e promessas e dotes impressionantes. Soren dizia, registrada, para cada uma delas com a mesma inflexão monótona, como se estivesse contando ovelhas para dormir. 1 hora se passou. 2. Minhas pernas doíam de ficar em pé. O cheiro de perfumes tinha se tornado uma dor física atrás dos meus olhos. Ana, ao meu lado, já tinha perdido o entusiasmo inicial e bocejava discretamente. Talvez devêssemos ir, ela sussurrou. Ele claramente não vai escolher ninguém hoje. Então, Soren se levantou. O movimento foi tão abrupto que todo o salão congelou. Mulheres pararam no meio de reverências. Guardas se endireitaram. O arauto engoliu o próximo nome na lista. O rei Alfa desceu os 3 degraus do estrado com passos lentos, deliberados. O som de suas botas contra o mármore ecoou no silêncio súbito. Tum! Ele passou por Lady Selena sem olhar. Tum! Passou por uma duquesa de cabelos dourados que se inclinou esperançosamente. Tum! Passou por filas e mais filas de mulheres que prendiam a respiração, cada uma acreditando que seria ela. Tum! Ele estava vindo na minha direção. Não, impossível. Eu estava escondida. Eu era invisível. Eu era ninguém. Tum! Mais perto. Tum! O pânico subiu pela minha garganta como bile. Eu precisava correr. Precisava me esconder. Precisava desaparecer. Tum! Meus pés estavam congelados no chão. As botas pararam. Botas de couro preto, impecavelmente polidas. A menos de um palmo dos meus sapatos gastos e manchados de gordura de cozinha. O contraste era tão grotesco que quase seria cômico, se meu coração não estivesse tentando escapar pela minha garganta. Olhe para mim. A voz dele era grave, profunda. O tipo de voz que fazia o ar vibrar e os ossos ressoarem. Não era um pedido. Era um comando, carregado com o peso de 1000 anos de linhagem alfa. Mas havia algo mais ali. Algo que eu não esperava. Gentileza. Ergui os olhos. O mundo desapareceu. Azul elétrico encontrou cinza tempestade. E tudo que eu conhecia, tudo que eu era, tudo que eu tinha construído para me proteger, desmoronou em um instante. Ele estava tão perto. Perto demais. Eu podia ver cada detalhe de seu rosto. As linhas finas de exaustão ao redor dos olhos. A cicatriz prateada que cortava sua sobrancelha esquerda. Os lábios que pareciam ter esquecido como sorrir. Ele cheirava a neve fresca e pinho. E algo selvagem que fazia meu lobo interior, adormecido há 1 década, erguer a cabeça pela primeira vez. Ele estava me olhando como se eu fosse a única pessoa no salão. Como se eu fosse a única pessoa no mundo. E então, o rei Alfa Branco fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. O som coletivo de engasgos foi ensurdecedor. 300 mulheres, um conselho inteiro de lordes, dezenas de guardas, todos testemunhando o impossível. O alfa mais poderoso de sua geração, de joelhos diante de uma criada suja de cozinha. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada além de olhar para aqueles olhos azuis que estavam agora no mesmo nível dos meus. Ele ergueu a mão, lentamente, dando-me tempo para recuar, para fugir, para rejeitar. Eu não me movi. Seus dedos tocaram meu rosto. A pele dele era quente contra minha bochecha fria, e o contato enviou uma onda de choque através de todo o meu corpo.
Não dor. Algo muito pior. Algo que eu não tinha nome para descrever. Era como se cada célula do meu ser tivesse reconhecido algo, acordado para algo, se curvado em direção a algo que eu não sabia que estava procurando. O vínculo. Eu tinha ouvido histórias, lendas antigas sobre almas gêmeas, parceiros predestinados, conexões que transcendiam a lógica e o tempo. Sempre pensei que fossem contos de fadas para entreter crianças e iludir românticos. Agora, com os dedos dele traçando gentilmente uma linha através da minha bochecha, removendo uma mancha de farinha que eu nem sabia que estava lá, eu entendi. Os contos de fadas eram reais, e eu estava vivendo um. Você tem cheiro de terra depois da chuva, ele murmurou, tão baixo que apenas eu pude ouvir. De mel e lavanda seca. De lar. Minha boca se abriu. Tentei falar, dizer qualquer coisa, mas a barreira estava lá, como sempre, selando minha garganta, roubando minha voz. Ele viu minha luta, viu a frustração e a vergonha cruzarem meu rosto, e sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, apenas uma suavização nos cantos de seus lábios, um calor fugaz naqueles olhos gelados, mas transformou seu rosto inteiro de algo aterrorizante em algo que doía de tão bonito. Ele se inclinou para a frente. Seus lábios roçaram minha orelha. Você não precisa falar, ele sussurrou. Eu já ouvi tudo o que preciso. Então ele se levantou, minha mão firmemente entrelaçada na dele, e se virou para o salão silencioso. Sua voz trovejou quando ele fez o anúncio que destruiu o mundo como eu conhecia. Encontrei minha rainha. E no caos que se seguiu, nos gritos e protestos e olhares de ódio que se cravaram em mim como adagas, uma única palavra ecoou na minha mente. A palavra que ele tinha rosnado contra minha pele no momento em que nossos olhos se encontraram. A palavra que tinha selado meu destino. Minha. Os aposentos da rainha eram uma prisão de seda e ouro. Eu estava parada no centro do quarto, incapaz de me mover, incapaz de processar o que meus olhos viam. O espaço era maior que toda a ala dos servos onde eu tinha vivido por uma década. O teto se erguia em arcos pintados com cenas de florestas antigas e luas prateadas. As paredes eram cobertas de tapeçarias que retratavam lobos correndo sob estrelas. A cama era uma montanha de travesseiros e cobertas de veludo azul escuro, grande o suficiente para abrigar uma família inteira. E havia espelhos. Tantos espelhos. Eu evitava meu reflexo há anos. Era mais fácil não ver a criatura assombrada que me encarava de volta, com seus olhos grandes demais e seu corpo pequeno demais, e seu silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Mas aqui não havia escapatória. Meu rosto me perseguia de cada superfície polida, lembrando-me constantemente de quem eu era, de quem eu não era. O banho está pronto, minha senhora. A voz me fez saltar. Uma criada estava parada na porta de um cômodo adjacente, olhando para mim com uma mistura de curiosidade e algo que poderia ser hostilidade. Ela vestia o uniforme azul e prata da casa real, impecavelmente limpo. Um contraste gritante com meu vestido de cozinha manchado de gordura. Minha senhora. As palavras soavam erradas, obscenas quase. Seguia até o banheiro, e novamente o choque me paralisou. A banheira era de mármore branco, tão grande que parecia uma pequena piscina. Vapor subia da água perfumada com óleos que eu não conseguia identificar, enchendo o ar com aromas de rosas e algo cítrico e fresco. Pétalas de flores flutuavam na superfície como joias líquidas. Velas tremulavam em cada canto, lançando luz dourada sobre tudo. Era o tipo de luxo que eu nem sabia que existia. O tipo de beleza que parecia pertencer a outra dimensão, não ao mundo de pedra fria e água de lavar panelas que eu conhecia. A criada começou a desamarrar meu avental e eu recuei instintivamente. Eu posso... Ela parou, lembrando. A serva muda. Perdão, minha senhora. Vou deixá-la sozinha. Ela saiu, fechando a porta com um clique suave, e eu finalmente respirei. Despi-me lentamente, cada peça de roupa removida revelando mais da minha pele pálida e marcada. Havia cicatrizes ali que eu preferia esquecer. Uma no ombro, onde uma panela fervente tinha caído. Outra no antebraço, de um acidente com uma faca de cozinha. Marcas de uma vida vivida nas sombras, onde machucados passavam despercebidos porque ninguém olhava 2 vezes para uma criada invisível. A água estava perfeita.
Quente o suficiente para relaxar músculos que eu não sabia que estavam tensos, mas não quente o bastante para queimar. Afundei até o queixo, deixando o perfume me envolver, e pela primeira vez em horas, as lágrimas vieram, silenciosas, como sempre. Mesmo meu choro era mudo. Por quê? A pergunta ecoava na minha cabeça enquanto eu esfregava 10 anos de invisibilidade da minha pele. Por que eu? De todas as mulheres naquele salão, mulheres bonitas, mulheres nobres, mulheres que podiam falar e seduzir e oferecer tudo o que um rei precisava. Por que ele tinha escolhido a criada quebrada? Eu não tinha respostas, apenas medo. Quando saí do banho, encontrei roupas esperando por mim. Não o vestido de cozinha que eu conhecia, mas sedas. Sedas de um azul tão profundo que parecia o céu à meia-noite, bordadas com fios de prata que capturavam a luz das velas. O tecido era tão macio que parecia água escorrendo entre meus dedos. Vesti-me porque não havia outra opção. A criada voltou para arranjar meu cabelo, puxando e trançando e prendendo, até que eu não reconhecia mais a mulher no espelho. Ela não era eu. Era uma boneca, uma impostura vestida de rainha, esperando ser descoberta. Uma batida na porta me fez congelar. Entre, a criada disse, e eu quis gritar que ela não tinha esse direito, que eu não queria ver ninguém, que eu precisava de tempo para entender. Soren entrou. Ele tinha trocado o uniforme formal por roupas mais simples. Uma túnica preta sem adornos, calças de couro, botas gastas pelo uso. Parecia menos um rei e mais um guerreiro em descanso. Mas seus olhos ainda queimavam com aquele azul impossível quando me encontraram. A criada fez uma reverência e saiu, fechando a porta atrás de si. Estávamos sozinhos. O silêncio se esticou entre nós, pesado e cheio de coisas não ditas. Ele me olhava com uma intensidade que me fazia querer me encolher e me aproximar ao mesmo tempo. Havia fome ali, sim, mas também algo mais suave, algo que parecia quase com esperança. Você está com medo, ele disse. Não era uma pergunta. Assenti, porque mentir parecia impossível diante daqueles olhos. Ele se aproximou lentamente, dando-me tempo para recuar. Eu não recuei. De mim? A voz dele era cuidadosa agora, cautelosa, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Balancei a cabeça. Não dele. Não exatamente. Do que então? Abri a boca. Tentei formar palavras. Qualquer palavra. Meu nome. O nome dele. Uma explicação. Uma desculpa. Nada veio. A barreira estava lá, como sempre, selando minha garganta com anos de trauma cristalizado. Senti as lágrimas voltando, queimando meus olhos, e a vergonha era tão intensa que eu queria desaparecer. Ele tinha escolhido uma rainha e recebido uma muda, uma fraude, uma criatura quebrada que não conseguia sequer dizer seu próprio nome. Vi a confusão cruzar seu rosto. Depois, a realização. Você não consegue falar, ele disse baixinho. Não que não queira. Você não consegue. Assenti, as lágrimas finalmente transbordando. Algo mudou em sua expressão. A confusão se transformou em algo que parecia raiva, mas não direcionada a mim. Era uma raiva antiga, profunda, o tipo que vinha de reconhecer uma injustiça fundamental no mundo. Quem fez isso com você? A voz dele era um rosnado contido. Balancei a cabeça novamente. Não podia contar. Não tinha como contar. Ele fechou os olhos, respirando fundo, claramente lutando para controlar a tempestade que eu tinha despertado. Quando os abriu novamente, a raiva tinha sido substituída por determinação. Você não precisa falar, ele disse, aproximando-se mais. Não agora. Não nunca, se não quiser. Eu vou aprender a te ouvir de outras formas. Ele pegou minha mão. O toque enviou aquela mesma onda de choque através de mim, o vínculo pulsando como um segundo coração. Você é minha companheira, ele continuou. Eu senti no momento em que entrei naquele salão. Seu cheiro cortou através de 300 perfumes caros como um raio de sol através de nuvens. Eu passei 3 anos procurando Delilah. 3 anos sentindo um vazio que não conseguia nomear. E então você estava lá, escondida atrás de uma coluna, tentando ser invisível. Como ele sabia meu nome? Alguém deve ter contado. Ana, talvez. Você não precisa se esconder mais, ele prometeu. Não de mim. Nunca de mim. Eu queria acreditar, desesperadamente. Mas 10 anos de sobrevivência tinham me ensinado que promessas eram feitas para serem quebradas,
e que segurança era uma ilusão para aqueles que nunca tinham sentido o gosto do medo real. Um sino soou em algum lugar do castelo. Soren fechou os olhos brevemente, frustração cruzando seu rosto. O jantar oficial, ele disse. O conselho insiste que você seja apresentada formalmente. Ele olhou para mim. Você não precisa ir se não quiser. Eu posso dizer que está indisposta. Balancei a cabeça. Se eu fosse me esconder agora, nunca pararia. O jantar foi um pesadelo em câmera lenta. O salão de banquetes era menor que o grande salão, mas não menos opressor. Longas mesas de carvalho ocupavam o espaço, carregadas de pratos de prata e taças de cristal. Candelabros pendiam do teto, pingando cera lentamente. E sentados nas cadeiras, como abutres esperando carniça, estavam os membros da corte. Eu senti os olhares no momento em que entrei. Curiosidade, desdém, ódio mal disfarçado. Eu era a estranha, a intrusa, a criada de cozinha que tinha roubado o prêmio que eles achavam que mereciam. Soren me guiou até a mesa principal, sua mão firme nas minhas costas. O calor dele era a única coisa me impedindo de fugir. Lady Selena estava sentada à nossa direita. Claro que estava. Seu vestido era de um verde escuro agora. O decote ainda obscenamente baixo, os olhos negros queimando com uma raiva que ela mal tentava esconder. Vossa Majestade. Ela ronronou quando nos sentamos. Que escolha. Interessante. Devo admitir, não esperava que o grande rei Alfa Branco tivesse gosto por... Seu olhar me percorreu de cima a baixo. Criaturas do subsolo. Soren não respondeu. Seus dedos se apertaram ao redor da taça de vinho, os nós dos dedos ficando brancos. O jantar prosseguiu em tensão sufocante. Pratos eram servidos e removidos. Conversas fluíam ao nosso redor, pontuadas por risos falsos e fofocas mal sussurradas. Eu mal toquei na comida, meu estômago fechado demais para aceitar qualquer coisa. Então, aconteceu. Selena se levantou para se servir de mais sopa, passando atrás de mim. Senti o movimento antes de vê-lo. Anos de reflexos de cozinha me alertando para o perigo. A tigela de sopa fervente veio em minha direção. Eu me movi por instinto. Girei, as mãos se erguendo, capturando a tigela no ar antes que o líquido escaldante atingisse meu rosto. A sopa balançou, derramando algumas gotas na toalha, mas não em mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Selena me olhava com olhos arregalados, a máscara de inocência já se formando em seus lábios. Oh, como sou desastrada! Ela começou. Eu tropecei e... O rosnado que escapou de Soren não era humano. Era o som de um alfa prestes a rasgar a garganta de alguém. Ele se levantou tão violentamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Você. Sua voz era gelo e morte. Você ousou. Foi um acidente. Selena recuou, o medo finalmente quebrando sua compostura. Guardas. Soren rosnou. Removam Lady Selena do salão. Ela está proibida de se aproximar da rainha novamente. Vossa Majestade, isso é um exagero. Agora. Guardas se materializaram, arrastando Selena para fora enquanto ela protestava. O salão inteiro assistia em silêncio chocado. Soren se virou para mim, a fúria em seus olhos se transformando instantaneamente em preocupação. Você está ferida? Balancei a cabeça, ainda segurando a tigela de sopa. Ele pegou a tigela das minhas mãos, colocando-a na mesa. Depois segurou meu rosto entre as palmas, examinando cada centímetro de pele. Seus reflexos, ele murmurou, algo como admiração em sua voz. Você se moveu mais rápido que qualquer um que eu já vi. Anos desviando de panelas voando, pensei. Anos aprendendo a antecipar a violência antes que ela me alcançasse. Mas o que me surpreendeu não foi sua raiva em minha defesa. Foi a sensação que floresceu no meu peito enquanto ele me segurava, enquanto todo o salão testemunhava o rei Alfa Branco protegendo sua rainha muda. Pela primeira vez em 10 anos, alguém estava do meu lado. E isso me assustava mais do que qualquer ameaça. Esperei até que o castelo adormecesse. Os corredores estavam vazios à meia-noite, iluminados apenas por tochas espaçadas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Meus pés descalços não faziam ruído, enquanto eu deslizava como um fantasma em direção à única saída que conhecia, o conservatório. Não o antigo, abandonado, onde eu costumava me esconder. Esse ficava longe demais dos aposentos reais,
e eu não ousaria atravessar o castelo inteiro no escuro. Mas durante o jantar desastroso, eu tinha visto através de uma janela, um jardim privado, cercado por muros altos, acessível apenas pelos aposentos da rainha. Meus aposentos agora. Por mais errado que isso parecesse. A porta para o jardim cedeu com um rangido baixo, e o ar noturno me envolveu como um abraço gelado. A lua estava cheia, derramando luz prateada sobre canteiros negligenciados e roseiras que pareciam não receber cuidados há anos. Era um lugar esquecido, abandonado, cheio de plantas morrendo e potencial desperdiçado. Era perfeito. Ajoelhei-me diante de uma roseira que já tinha visto dias melhores. As folhas estavam amareladas, os galhos secos, as poucas flores que restavam murchas e caídas. Morte lenta por negligência. Eu conhecia essa sensação. Minhas mãos encontraram a terra ao redor das raízes. Estava fria, compactada, privada de nutrientes. Fechei os olhos e fiz o que sempre fazia quando ninguém estava olhando. Cantei, não com a voz, nunca com a voz, mas havia outra forma de cantar. Uma que eu tinha descoberto aos 12 anos, escondida em um canto da cozinha enquanto tentava salvar uma muda de ervas que a cozinheira tinha descartado. Um zumbido que nascia no centro do meu peito e fluía através das minhas mãos, vibrando na frequência da terra e das raízes e de tudo que crescia. A energia saiu de mim em ondas suaves. Senti quando ela alcançou as raízes da roseira, despertando algo adormecido. A planta respondeu, primeiro hesitante, depois com uma fome que quase me derrubou. Ela puxava a energia de mim como uma criança faminta, sugando vida de onde eu não sabia que tinha para dar. As folhas se endireitaram. Os galhos secos brotaram verde novo. As flores murchas se ergueram, pétalas se abrindo como bocas sedentas bebendo chuva. Em minutos, a roseira que estava morrendo agora florescia com uma vitalidade impossível, rosas vermelhas como sangue brilhando sob a lua. Eu estava ofegante, suando apesar do frio, mas sorrindo. Era o único momento em que eu me sentia real, conectada, útil. O que você é? Congelei. Soren estava parado na porta do jardim, os olhos azuis arregalados, a boca levemente aberta. Ele usava apenas calças, o peito nu brilhando com suor como se tivesse acordado de um pesadelo. Seus pés estavam descalços como os meus. Quanto ele tinha visto? Pela expressão em seu rosto, tudo. Levantei-me rapidamente, recuando, as mãos escondidas atrás das costas, como se pudesse apagar o que ele tinha testemunhado. Esperei pelos gritos, pelas acusações, pela palavra que eu mais temia, bruxa. Em outro reino, em outra era, eu teria sido queimada por menos. Mas Soren não gritou, não me acusou. Ele caminhou até mim, os passos lentos e medidos, e parou diante da roseira que eu tinha curado. Seus dedos tocaram uma das pétalas recém-abertas, gentilmente, como se tocasse algo sagrado. Uma True Omega, ele sussurrou, e havia reverência em sua voz. Não medo. Reverência. Não entendi. Minha confusão deve ter sido óbvia, porque ele se virou para mim, aqueles olhos azuis brilhando com algo que parecia quase lágrimas. As lendas falam de vocês, ele explicou, pegando minhas mãos. Eu tentei puxá-las de volta, mas ele as segurou firme, abrindo minhas palmas para a luz da lua. Havia um brilho ali, residual, dourado, que eu nunca tinha notado antes. Ômegas nascidas uma vez a cada geração, curadoras, conectadas à terra de uma forma que o resto de nós só pode sonhar. Achávamos que eram mitos, contos para crianças. Ele ergueu meus olhos para os dele. Você é real. Balancei a cabeça, confusa. Eu não era nada especial. Eu era uma criada muda, uma sobrevivente, uma garota quebrada que por acaso conseguia fazer plantas crescerem quando ninguém estava olhando. Você não sabe, ele percebeu, a compreensão cruzando seu rosto. Ninguém nunca te contou. Você cresceu sem matilha, sem guia, sem ninguém para explicar o que você é. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Anos de solidão, de me sentir errada, diferente, amaldiçoada. Anos escondendo meu único dom porque achava que era vergonhoso. E agora, este homem, este rei, me olhava como se eu fosse um tesouro perdido finalmente encontrado. Ei, ele sussurrou,
puxando-me para seus braços. Era a primeira vez que nossos corpos se encontravam completamente, peito contra peito, seu calor me envolvendo contra o frio da noite. Ei, não chore. Você não precisa mais se esconder. Nunca mais. Enterrei o rosto em seu peito, os soluços silenciosos sacudindo meus ombros. Ele me segurou como se eu fosse algo precioso, uma mão acariciando meu cabelo, a outra firme nas minhas costas. Sua estranheza não é uma maldição, ele murmurou contra meu cabelo. É um dom, o dom mais raro que existe. E eu juro, pela lua e por tudo que é sagrado, que vou passar o resto da minha vida garantindo que você saiba disso. Ergui o rosto para olhá-lo. A lua banhava suas feições em prata, suavizando os ângulos duros, revelando o homem por trás da máscara de rei. Ele parecia tão vulnerável quanto eu me sentia, tão necessitado de conexão quanto eu tinha estado por uma década inteira. Ele se inclinou, devagar, dando-me tempo para recuar. Eu não recuei. O beijo foi gentil. Apenas um roçar de lábios. Uma promessa, em vez de uma exigência. Ele tinha gosto de vinho e algo mais profundo, mais selvagem, de floresta e neve e lar. Quando nos separamos, ele encostou sua testa na minha. Minha rainha, ele sussurrou. Minha curadora, minha. E pela primeira vez, a palavra não me assustou. Ela me fez sentir encontrada. O conselho se reuniu 3 dias depois. Eu sabia que estava vindo. Os sussurros no castelo tinham se tornado rugidos, protestos formais sendo apresentados, delegações exigindo audiência. O rei não podia simplesmente escolher uma criada como rainha. Havia protocolos, tradições, linhagens a serem consideradas. Eu era uma afronta a tudo que eles conheciam. Soren tentou me poupar. Você não precisa estar lá, ele disse naquela manhã, segurando minhas mãos entre as dele. Eu posso lidar com o conselho sozinho. Mas eu sabia que minha ausência só alimentaria os rumores. A rainha muda se esconde porque tem algo a esconder. A rainha muda é uma fraude, uma bruxa, uma manipuladora. A rainha muda não merece a coroa que ainda não usava. Balancei a cabeça e apertei suas mãos de volta. Eu iria. O salão do conselho era uma câmara circular, com bancos de pedra se elevando em degraus ao redor de um centro rebaixado. Os lordes já estavam posicionados quando entramos, suas expressões variando de curiosidade a hostilidade aberta. No banco mais alto, como se presidisse tudo, estava um homem que eu nunca tinha visto de perto. Lorde Valírias. Cabelos grisalhos cortados rente ao crânio, olhos de um verde desbotado, frios e calculistas. Uma cicatriz longa cortando sua bochecha direita, da têmpora até o queixo. Ele vestia preto, como se já estivesse de luto por algo que ainda não tinha morrido. Algo nele me fez congelar. Eu conhecia aquele rosto. Não sabia de onde, não conseguia acessar a memória, mas meu corpo sabia. Meu lobo interior, que tinha finalmente despertado nos dias com Soren, agora rosnava baixo, pelos eriçados, instinto gritando perigo. Esta sessão foi convocada para discutir a legitimidade da escolha real. Valírias começou, sua voz cortando o murmúrio. O rei Soren Blackwood declarou uma criada de cozinha como sua companheira e futura rainha. Isso é sem precedentes. O vínculo não respeita precedentes. Soren respondeu, sua voz carregada de autoridade. Ele escolhe, e escolheu ela. O vínculo pode ser falsificado, manipulado. Valírias me olhou diretamente pela primeira vez. Há histórias de bruxas que usam ervas e feitiços para criar a ilusão de conexão. O burburinho no salão aumentou. Eu senti os olhares me atravessando, julgando, condenando. Além disso, Valírias continuou, levantando-se. A pretensa rainha é muda, incapaz de falar. Como pode ela dar ordens? Presidir cortes? Representar o reino em negociações? Ele espalhou os braços apelando para os outros lordes. Ela é inútil. Uma muda inútil que por acaso cheirava bem o suficiente para enganar nosso rei. Muda inútil. As palavras ricochetearam dentro de mim, ecoando em um lugar escuro que eu mantinha trancado. E de repente, eu sabia onde tinha visto aquele rosto antes. No pátio da minha casa de infância, coberto de sangue, segurando a espada que tinha atravessado meu pai. A memória veio como uma avalanche, destruindo todas as barreiras que eu tinha construído. Eu tinha 9 anos. Era noite. Lobos invadiram nossa propriedade,
matando guardas, derrubando portas. Minha mãe me empurrou para um armário, sussurrando para eu ficar em silêncio, ficar invisível, não fazer barulho, acontecesse o que acontecesse. Eu fiquei em silêncio enquanto ela morria, e o homem que a matou, o homem que riu enquanto a vida escapava de seus olhos, tinha aquela mesma cicatriz, aqueles mesmos olhos verdes desbotados, valírias. Minha garganta se fechou. O pânico me engoliu. Eu estava de volta naquele armário, pequena e apavorada, assistindo através de uma fresta enquanto meu mundo era destruído. Delilah? A voz de Soren veio de muito longe. Delilah. O que... Um movimento na minha visão periférica. Uma porta lateral se abrindo. Uma figura de vermelho avançando. Selena. Ela não deveria estar ali. Tinha sido banida. Mas ali estava. Os olhos negros brilhando com loucura. A mão segurando algo que capturava a luz das tochas. Uma adaga. Se eu não posso ter o trono, ela gritou. Ninguém terá. Tudo aconteceu em fragmentos. Selena avançando. Soren se virando, me empurrando para trás. A adaga descendo. O som de metal perfurando carne. Soren cambaleou. Olhou para baixo. A lâmina estava enterrada em seu flanco, até o cabo. Sangue escuro, quase preto, começou a jorrar ao redor do metal. E então, o cheiro. Acônito. Veneno de lobo. Letal até para alfas. Soren tinha me contado sobre ele, sobre como tinha sido usado na tentativa de assassinato de seu pai anos atrás, sobre como não havia cura conhecida uma vez que entrava na corrente sanguínea. Ele caiu de joelhos. Soren! O grito de alguém, não sei quem. Guardas avançaram sobre Selena, derrubando-a, arrancando a adaga vazia de suas mãos. Mas era tarde demais. O veneno já estava nele, espalhando-se, matando. Corri até ele. Suas mãos estavam pressionadas contra a ferida, mas o sangue escapava entre seus dedos. Seu rosto estava ficando cinzento. Seus olhos azuis, aqueles olhos que tinham me visto quando eu era invisível, estavam perdendo o foco. Delilah, ele sussurrou, erguendo uma mão ensanguentada para tocar meu rosto. Corre, Valírias. Ele vai te matar também. Não, 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 não. Eu não tinha fugido por 10 anos para perder a única pessoa que me viu. Não tinha sobrevivido ao massacre da minha família para assistir o homem que eu amava morrer nos meus braços. Algo dentro de mim quebrou. Não meu coração. Algo mais profundo, mais antigo. A barreira que tinha selado minha voz desde aquela noite no armário. A muralha de silêncio que eu tinha construído para sobreviver, rachou e desmoronou. E eu gritei. Não. Eu comandei. Parem. A palavra saiu de mim como uma onda de choque. Não era minha voz, não a voz fraca e esquecida de uma menina traumatizada. Era algo antigo, metálico, absoluto. A voz de uma True Omega em toda sua fúria. O salão congelou. Literalmente. Cada pessoa, cada guarda, cada lorde ficou paralisado onde estava, incapazes de se mover, incapazes de falar. Até o ar pareceu parar de circular. Mas eu não tinha tempo para me maravilhar com o que tinha feito. Soren estava morrendo. As lendas, as histórias que ele tinha me contado sobre True Omegas. Curadoras, conectadas à vida de uma forma que outros não podiam compreender. Meu sangue. Sem hesitar, ergui meu pulso até minha boca e mordi. A dor foi aguda, brilhante, mas eu a ignorei. O sangue fluiu, vermelho e quente, e eu o pressionei contra os lábios de Soren. Beba! Ordenei, e minha voz ainda carregava aquele poder estranho. Beba! Ele obedeceu. Instinto, talvez, ou o vínculo respondendo ao meu comando. Seus lábios se fecharam ao redor do meu pulso, e ele bebeu. O efeito foi imediato. O sangue ao redor de sua ferida começou a mudar de cor, do preto doentio do acônito para o vermelho normal. Suas veias, que tinham começado a escurecer visivelmente sob a pele pálida, clarearam. A cor voltou ao seu rosto. A ferida não fechou, mas o veneno estava evaporando, literalmente. Uma névoa escura subia da lesão, dissipando-se no ar, levando consigo a morte que deveria ter sido inevitável. Soren tossiu, sangue salpicando seus lábios, mas quando seus olhos encontraram os meus, eles estavam claros, vivos. Delilah, ele sussurrou. Você falou. As lágrimas vieram,
misturando-se com o sangue no meu pulso. Você estava morrendo. Minha voz era rouca, não usada há uma década, mas era minha, finalmente minha. Eu não podia deixar você morrer. Ele sorriu, fraco, exausto, mas um sorriso verdadeiro. Minha rainha, ele disse, minha voz. E no salão congelado, cercados por inimigos paralisados e sangue derramado, eu segurei o homem que tinha me visto e deixei as lágrimas de uma década finalmente caírem. O efeito do meu comando durou apenas alguns minutos, mas foi tempo suficiente. Quando os lordes voltaram a se mover, piscando confusos como se despertassem de um sonho, eu já estava de pé. Soren permanecia no chão, a ferida ainda aberta, mas o veneno neutralizado, cercado por guardas que finalmente podiam se mover novamente. Eu olhei para Valírias. Ele me encarava de volta com algo que poderia ser medo, se homens como ele fossem capazes de sentir medo. Mas havia outra coisa ali também, reconhecimento. Ele sabia que eu o tinha visto. Sabia que eu lembrava. Guardas. Minha voz era um instrumento estranho, rouca de desuso, mas firme de propósito. Prendam Lorde Valírias. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Com que autoridade? Valírias cuspiu, recuperando a compostura. Você é uma criada. Uma muda que acabou de balbuciar suas primeiras palavras. Você não tem poder aqui. Eu sou a companheira do rei, respondi. E cada palavra era uma pedra sendo colocada em uma muralha. E eu acuso você de massacre. O murmúrio que percorreu o salão era como vento antes de uma tempestade. Há 10 anos, continuei avançando em direção a ele, uma matilha de lobos invadiu a propriedade de um duque menor nas terras do leste. Eles mataram todos. O duque, a duquesa, os servos, as crianças. Minha voz tremeu, mas não parei. Quase todas as crianças. Vi quando a compreensão cruzou os rostos ao meu redor. Vi quando olhares se voltaram para Valírias, reavaliando, suspeitando. Eu estava lá, disse, parando a 3 passos dele. Perto o suficiente para ver o suor brotando em sua têmpora, a forma como seus dedos se contraíam. Eu vi você matar minha mãe. Eu vi você rir enquanto a vida deixava seus olhos. E eu passei 10 anos em silêncio porque o trauma selou minha voz. Valíria soltou uma risada forçada. A palavra de uma criada traumatizada contra um lorde do conselho? Isso é patético. A palavra de uma True Omega, Soren disse, levantando-se com dificuldade, apoiado por 2 guardas. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam, cujo sangue acabou de neutralizar Acônito, cujo comando paralisou este salão inteiro. Ele caminhou até ficar ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Você quer apostar sua vida na descrença deles? Valírias olhou ao redor. Os outros lordes tinham se afastado dele, criando um vácuo de espaço vazio. Ninguém queria estar perto do homem acusado de massacre por uma True Omega, que acabara de demonstrar poderes lendários. Você não tem provas. Ele tentou, mas sua voz tinha perdido a confiança. Eu sou a prova, respondi. Meu sangue carrega a linhagem do Duque Ashford. Qualquer xamã pode verificar. E quando verificarem, vão encontrar uma menina que deveria estar morta há 10 anos, sobrevivente de um massacre que você ordenou para tomar as terras do meu pai. Vi quando ele percebeu que estava encurralado. A mudança foi sutil. Um endurecimento no maxilar. Uma decisão sendo tomada. Ele avançou. Mas Soren foi mais rápido. Mesmo ferido, mesmo enfraquecido, ele se moveu com a velocidade de um alfa em toda sua fúria. Sua mão fechou no pescoço de Valírias, erguendo-o do chão como se ele não pesasse nada. Você matou a família dela. Soren rosnou, e sua voz tinha aquela qualidade não humana novamente. O lobo emergindo. Você a deixou órfã e muda. E então, você teve a audácia de se sentar no meu conselho, exigindo que eu a rejeitasse. Majestade. Valírias engasgou, os pés chutando o ar. Eu deveria arrancar sua garganta aqui e agora. Soren. Chamei suavemente. Ele parou, mas não soltou. A morte é fácil, disse aproximando-me. Rápida. Ele fecha os olhos e acaba. Coloquei minha mão no braço de Soren, sentindo os músculos tensos sob minha palma. Eu quero que ele viva. Quero que ele seja julgado publicamente. Que todos saibam o que ele fez. Quero que ele passe o resto de seus dias nas masmorras, lembrando que foi destruído pela menina que ele deixou viver. Soren me olhou.
Vi a batalha em seus olhos, o lobo exigindo sangue, o homem ouvindo a razão. Lentamente, ele soltou Valírias, que caiu no chão tossindo e engasgando. Guardas, Soren disse. Levem-no. E Selena também. Julgamento público em 3 dias. Valírias foi arrastado para fora, ainda tentando gritar protestos que ninguém ouvia. Selena, que tinha permanecido contida durante todo o confronto, foi levada logo depois, seu rosto uma máscara de fúria impotente. E então, éramos apenas nós 2 no centro do salão. Soren se virou para mim. Ele estava pálido, exausto, manchado de sangue, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia quase lágrimas. Você falou, ele disse novamente, como se ainda não conseguisse acreditar. Você estava morrendo, respondi. Não havia escolha. Sempre há escolha. Ele segurou meu rosto entre as mãos, os polegares traçando minhas bochechas. Você escolheu quebrar suas correntes para me salvar. Você me salvou primeiro, sussurrei. No momento em que se ajoelhou diante de uma criada suja e me chamou de sua, ele me beijou. Não o beijo gentil do jardim. Este era faminto, desesperado, o beijo de alguém que tinha visto a morte de perto e encontrado um motivo para viver. Quando nos separamos, ele encostou sua testa na minha. Eu te amo, Delilah Ashford, ele disse. A menina que sobreviveu, a mulher que me curou, a rainha que encontrou sua voz. Eu te amo, Soren Blackwood, respondi, e as palavras eram estranhas na minha boca depois de uma década de silêncio, mas eram verdadeiras. O rei que se ajoelhou, o homem que me viu. A cerimônia de união aconteceu 1 semana depois, não no grande salão, com centenas de testemunhas perfumadas. Na floresta antiga atrás do castelo, sob a lua cheia, com apenas aqueles que importavam presentes. Anna chorou durante toda a cerimônia. Os guardas pessoais de Soren mantiveram vigília respeitosa entre as árvores. E nós 2, vestidos de branco e prata, trocamos os votos que nos ligariam para sempre. Quando chegou o momento da marcação, pedi para ir primeiro. Soren arqueou uma sobrancelha surpreso. Isso não é tradicional, ele observou, mas havia um sorriso nos cantos de seus lábios. Nada sobre nós é tradicional, respondi. Ele inclinou a cabeça, expondo o pescoço, e eu me ergui nas pontas dos pés para alcançá-lo. Meus dentes encontraram a junção entre seu pescoço e ombro, e mordi. O gosto de sangue preencheu minha boca. O vínculo pulsou entre nós, intensificando, solidificando-se em algo que transcendia palavras ou razão. Senti a alma dele se entrelaçar com a minha, 2 metades finalmente se encontrando. Quando me afastei, ele estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, amplo, que transformava seu rosto de algo aterrorizante em algo luminoso. Minha vez, ele disse, e sua voz era um rosnado baixo de antecipação. Quando seus dentes perfuraram minha pele, o mundo explodiu em luz prateada. 2 semanas depois, eu estava na varanda que dava para os jardins reais. Os mesmos jardins que eu tinha restaurado, que agora floresciam com uma vitalidade que atraía visitantes de reinos distantes, rosas impossíveis, de cores que não existiam na natureza, árvores que produziam frutas fora de estação, vida abundante onde antes havia apenas negligência. Soren se juntou a mim, seus braços me envolvendo por trás, o queixo descansando no topo da minha cabeça. Em que está pensando? Ele perguntou. Em silêncio, respondi. Não. Em como ele pode significar tantas coisas diferentes. E o que significa agora? Virei-me em seus braços, olhando para aqueles olhos azuis que tinham se tornado meu lar. Paz, disse. O silêncio entre nós agora significa paz. Ele sorriu e me beijou, e o sol da tarde nos banhava em ouro, enquanto os jardins floresciam ao nosso redor. Eu tinha sido invisível por 10 anos. Tinha sido uma sombra, um fantasma, uma criatura sem voz e sem esperança. Mas ele me encontrou. No meio de uma multidão de centenas, ele sentiu meu cheiro e se ajoelhou diante de mim, como se eu fosse a única pessoa que existia. E agora, eu era a voz dele. Ele era minha espada. Juntos, governávamos um reino que estava aprendendo que o verdadeiro poder não vem de gritos ou ameaças. Às vezes, o poder mais absoluto vem do silêncio que escolhemos quebrar. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado.
Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.